Oi, pessoal! Hoje eu vim falar de um assunto bem polêmico, o leite. Afinal, ele faz bem ou faz mal? Se você for procurar estudos científicos, você vai encontrar estudos falando bem do leite e vai encontrar estudos falando mal. A opinião dos profissionais também é bem diferente. Tem gente que defende o leite e tem gente que acusa ele como vilão. Aqui nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre o assunto, tá? Baseado em estudos e também nas minhas experiências pessoais. E eu deixo bem claro que eu respeito a opinião das pessoas que são diferentes da minha. Começo falando que o leite pode fazer bem ou fazer mal. A resposta é depende. Agora eu vou falar um pouco sobre os malefícios que o leite pode causar. A verdade é que assim, o excesso do consumo de leite e derivados pode fazer mal sim ao nosso organismo. Um dos aspectos é porque o leite de vaca ele tem uma proteína que chama beta-lactoglobulina, que ela está presente no leite de vaca, mas não no leite materno. E ela é difícil de ser digerida pelos seres humanos. Além disso, existem outras 20 frações proteicas que podem desencadear alergia nas pessoas. Mas apesar disso, tem um outro ponto que também pode atrapalhar nessa questão do consumo do leite, que é a lactose. Não está relacionado às proteínas do leite, está relacionado ao açúcar do leite, que é a lactose. A lactose, quando ela chega no intestino e ela não consegue ser digerida, ela serve de alimento para as bactérias ruins do intestino. Quando essas bactérias ruins elas fermentam essa lactose, vai acontecendo um supercrescimento bacteriano. E essas bactérias ruins podem lesar as paredes, causar lesões nas paredes do intestino. Além disso, isso pode gerar um aumento de produção de citocinas, de substâncias inflamatórias. E essa inflamação pode gerar muitos problemas no organismo. Entre eles estão sintomas como aumentar gases, constipação, diarreia, enxaqueca, entre outros. Bom, nós já falamos da alergia, que é aquela relacionada com as proteínas do leite. É uma reação muito mais forte e perigosa. Dependendo da alergia que a pessoa tem, do processo alérgico, ela realmente não pode consumir leite e derivados. Mas essas alergias, elas são uma menor porcentagem na população. Já falamos também sobre a lactose, que a pessoa tem uma certa intolerância com ela, em diferentes graus também. E agora eu vou falar de um processo que ele não é uma alergia, mas ele também está relacionado a algumas frações proteicas do leite. É um processo de relação com... é tipo uma sensibilidade com o leite. Ela não causa uma reação momentânea, igual a alergia. Ela está relacionada quando, por exemplo, a caseína não é bem absorvida. Ela não é bem quebrada e não é bem absorvida. Então, as frações que são absorvidas de uma maneira errada, né? Essas frações, quando elas caem na circulação, elas são vistas como um agressor. E isso gera um processo inflamatório. E esse processo inflamatório pode causar as várias ites que a gente conhece, como a rinite, a sinusite, a amidalite, otite, bronquite. Então, várias dessas ites podem ser causadas e pioradas com o consumo de leite nessa situação. Então, isso seria tipo uma sensibilidade ao leite. E isso foi o que eu descobri comigo. Eu tinha muita rinite. Toda vez que mudava o tempo, eu tinha rinite. Eu achava que era uma coisa de tempo. E eu também tinha muita dor de garganta, vivia com o nariz entupido. E pra mim isso era normal, era do tempo, era do clima. Só que eu descobri que isso é um processo inflamatório. E que o leite e derivados ele pode aumentar muco e pode causar essa questão inflamatória que eu te falei. Então, no meu caso, quando eu tirei o leite e derivados da minha rotina, eu senti uma diferença muito grande. Minha rinite sumiu. Eu melhorei muito, assim, na questão respiratória, diminui muito
as vezes que eu tinha dor de garganta, gripe. Então isso melhorou bastante. Foi como uma mágica, assim, eu achei impressionante. E daí que eu comecei a acreditar que realmente o leite podia fazer mal para mim. E como eu fui aliviando o meu corpo dessa inflamação, desses sintomas, eu comecei a reparar que quando eu consumia, eu tinha outros sintomas que antes eu não percebia porque eu consumia sempre. E assim, pra mim, tirar da rotina já foi o suficiente. Eu não parei de consumir porque eu gosto bastante de queijo. Então, eventualmente, final de semana, uma vez ou outra, quando tem alguma coisa que vai queijo, eu consumo, mas aí eu tenho que ver as consequências que isso tem pra mim. Então, eu fui aprendendo com as minhas escolhas, com o meu organismo, com os meus sintomas, a dosar a frequência e o consumo. Outro aspecto negativo do consumo do leite é que ele possui várias toxinas, porque ele é um produto de excreção dos mamíferos, né? Igual as lágrimas e o suor. Então, o leite também é um produto de excreção. E dependendo do que essa vaca, com o que essa vaca é alimentada, podem vir toxinas junto e ser passadas pelo leite. No nosso organismo a longo prazo, essas toxinas podem sobrecarregar o fígado e o corpo como um todo. Mas, apesar de tudo isso, a gente não pode generalizar. Por exemplo, na Índia, a vaca é sagrada e eles consomem muito leite, derivados, iogurte, queijo, mas eles também consomem bastante anti-inflamatórios, antioxidantes, com as ervas, especiarias, os chás. Então, isso é da cultura deles. E o organismo das pessoas é diferente. Aqui no Brasil, um grande problema é que a gente não consome o leite diretamente da vaca também. Ele é consumido principalmente leite UHT de caixinha. E esse leite é um pseudo-leite, porque ele tem muita química. Então, não é um produto saudável. Outro ponto que é negativo é que a gente acaba consumindo muito leite porque ele vai em muitas receitas. Ele vai no pão, na massa, no biscoito, ele vai em muitas coisas, além do nosso consumo diário. Então, as pessoas acabam consumindo em grande quantidade. Mas, apesar de tudo isso, apesar dos malefícios que ele pode causar em algumas pessoas, existe uma parcela da população que digere muito bem o leite e que não tem sintomas, não tem problema com o seu consumo. E mesmo consumindo leite e derivados todos os dias, tem uma boa saúde. Então, a resposta para a pergunta se o leite faz bem ou mal é depende. Depende da pessoa, de como é a alimentação dela, de como o seu organismo digere o leite, de quais sintomas ela tem e de como que esses leites e derivados vão ser incluídos na alimentação dela. Algumas opções que são boas para o consumo de quem não tem esses problemas com o leite são o iogurte natural, o natural sem açúcar, aquele sem sabor mesmo, que vem só 2 ingredientes, que é o leite e o que ajuda a fermentá-lo. Então, o iogurte natural, que você pode colocar fruta, adoçar com mel. Os queijos mais leves, como o queijo cottage, a coalhada. Outros queijos que a gente pode consumir seriam, por exemplo, o meia cura, que apesar de ter bastante gordura, ele tem as frações proteicas mais digeridas por o processo de cura dele e também tem menor quantidade de lactose. A gente também tem os leites de búfala, de cabra, de ovelha, que são leites que têm uma taxa de alergia menor também, que tem melhor digestibilidade do que o leite de vaca. Então, tem algumas outras opções que são mais saudáveis que a gente pode consumir. E qualquer outro tipo de leite derivados vocês podem consumir sempre que seja com moderação e sem exageros, certo? O importante mesmo é que você respeite o seu corpo. E mesmo que a pessoa não se dê tão bem assim com o leite, dependendo de como ela lida com ele, de como o seu organismo lida com ele, não é... Se ela tiver uma boa alimentação durante a semana, se ela tiver uma alimentação saudável, não é uma exceção que ela vai consumir alguma coisa que vai queijo ou que vai leite no final de semana, ou numa festa, ou em alguma ocasião, que vai fazer tão mal assim para ela.
Por isso que é importante você realmente conhecer o seu corpo e tirar suas próprias conclusões e fazer as suas próprias escolhas. Eu sou sim a favor da retirada do leite da alimentação, se isso for feito com consciência e com a devida necessidade. Sem radicalismos, sem ser porque todo mundo está tirando, eu vou tirar. Você realmente entendendo como aquilo funciona e sabendo levar uma alimentação saudável e também, principalmente, sabendo suprir as fontes de cálcio através da alimentação se você não for consumir os leites derivados. Como realmente esse vídeo está ficando meio comprido, para eu não falar tudo num vídeo só, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre o cálcio, né, e os alimentos, a relação do leite, dos alimentos e a saúde óssea, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil de alguma forma. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo para mim. Se você gostou, deixa o seu curtir aqui também para mim, porque quanto mais a gente curte, mais esse vídeo vai aparecendo para outras pessoas. E se você sentir no seu coração, se inscreve no canal para receber mais vídeos. Então é isso, beijão e até a próxima!